Boa noite, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma sexta-feira, com a permissão do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, e com a permissão também da editora Cristã Evangélica, fazendo a nossa live do estudo bíblico da Casa de Oração, tentando aprender alguma coisa do livro e dos ensinamentos dos livros de Esdras e Neemias, né? A gente está aqui fazendo esse estudo desse livro aqui, Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. E hoje a gente vai tratar do capítulo 7, da lição 7 e da lição 8. Vamos só dar mais um tempinho para o pessoal chegando aí, tem pouquinha gente ainda, né? Estamos só começando. Vamos orar, pedir a Deus que esteja nos iluminando nessa noite. Amém? Pai amado, Deus bendito, obrigado, Pai, por mais esta experiência contigo, Pai, de estarmos, ó Pai, repartindo a Tua palavra de Deus, ó Pai, com os nossos alunos, com os nossos irmãos, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos inspire, Pai, nos encha do Teu Santo Espírito, Pai, encha a nossa boca das Tuas palavras, ó Pai, do Teu ensino, e que todos nós possamos aprender mais, ó Pai, e aplicar a Tua palavra na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática, Pai, na nossa vida ministerial e na nossa vida familiar. Obrigado, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A gente já vai começar lembrando que amanhã tem a live do Jump, dos jovens da Igreja Casa de Oração. Amanhã às 20 horas o Jump. Amanhã, durante o período do dia, a igreja também estará fazendo uma ação social e nós vamos entregar 600 marmitas para aquelas pessoas que estão precisando de um alimento. Estaremos aí numa ação conjunta e vamos entregar aí perto de 600 marmitas, talvez até mais, porque é a fé em prática, é a fé que gera frutos, né? Não é a fé morta, não é a fé paralisada. Existem muitas pessoas que têm conhecimento bíblico assim gigantesco, mas não sabem colocar em prática o amor de Deus. O amor de Deus, ele é a fé em andamento. O amor de Deus é a fé colocada a serviço do reino. Então é isso que nós estamos fazendo amanhã. Vamos estar aí numa ação social, além das ações sociais que a gente já tem. A gente está pretendendo aí a entrega de 600 marmitex ou mais, né? E no domingo, boa noite a todos aí que estão entrando agora, a paz do Senhor. Domingo nós vamos ter às 10 horas da manhã o nosso culto da Casa de Oração, começando às 10 horas da manhã, tá bom? E todos esses dias, inclusive hoje, amanhã e domingo, nós teremos às 11h33 a oração do Clama a Mim, com o pastor Rogerinho, né? Aquela oração gostosa, aquela palavra abençoada que vem, nos acalma, nos prepara para o nosso sono, nos tranquiliza, nos traz a paz, né? Nos exorta também, não é? Mexe com a gente também, mas é uma bênção, né? Essa que já está virando uma tradição das lives, né? A oração do Clama a Mim às 11h33. Amém? A gente vai falar então da lição número 7, o líder que Deus usa. Eu teria hoje como convidado o pastor Everaldo. Ele teve um contratempo, eu vi que ele entrou aqui, eu não sei se ele vai estar, se ele estiver disponível, ele chama, a gente coloca ele um pouquinho. Mas ele está num outro momento ali, está
né, pediu licença para não participar hoje, né? Mas ele entrou aqui. Se ele tiver em condições de entrar, ele pede, a gente acrescenta ele aqui, tá bom? Senão a gente toca a gente mesmo aqui. Aí eu vou fazer uma coisa. Então, como a gente não tem convidado hoje, quem tiver alguma dúvida da lição, e as duas lições são complicadas, são difíceis, então vão surgir dúvidas. Inclusive a lição 8 é bem complicada. A gente vai ter que se contorcer aqui para explicar essa lição 8. E vão surgir dúvidas com certeza. Então quem tiver dúvida, vai fazer a pergunta ao vivo. Eu coloco aqui, a pessoa vai solicitar a participação ao vivo, eu coloco a pessoa, faz a pergunta e eu respondo, e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos ter a participação dos alunos hoje. Quem tiver alguma dúvida, não é levantar o dedinho não, mas solicita aí a participação que eu coloco pra gente, tá bom? Eu tenho a produção aqui que vai classificar aqui se tiver pergunta e a gente vai responder, tá bom? A gente está falando de Esdras e Neemias, esses dois personagens que participaram do retorno de Israel do exílio da Babilônia para Jerusalém. Eram dois líderes, né? E existiram outros líderes, como Zorobabel, que veio primeiro ainda, chegou primeiro em Jerusalém, né? Mas o nosso foco dessas lições aqui são os livros de Esdras e Neemias, e esses dois personagens. E agora no título número 7 do livro, aparece pela primeira vez o autor do livro, Esdras. Existe do capítulo 6 da Bíblia até o capítulo 7, que nós vamos estudar hoje, um intervalo de tempo de 60 anos. Por 60 anos houve aqui um intervalo no livro de Esdras, né? O livro de Esdras não conta esse intervalo, mas quem conta esse intervalo é o livro de Esther, né? Então esses 60 anos é o período em que a gente encaixa a história de Esther, que a gente já conversou, já falou bastante sobre isso, né? E inclusive tem uma relação bastante grande com essa volta, né, do povo de Israel para Jerusalém, né? Esther, como era princesa, ela não retorna, né? Ela fica na Babilônia e ela morre na Babilônia, mas outros personagens voltam e vão constituir aquela força-tarefa que vai erguer o templo, vai erguer as muralhas e a cidade como um todo, as casas e tudo mais, né? Então, no capítulo 7 da Bíblia, a gente vai dar uma olhadinha aqui, olha, começa assim, ó, vamos dar uma lidinha aqui no 7:1. E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, e aí vai assim por diante, e no 6 diz assim, este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Olha aí, então a gente já começa aprendendo aqui que Esdras era de uma linhagem sacerdotal, né? Ele era parente da linha direta de Arão, né? O irmão de Moisés e o primeiro sumo sacerdote do povo. Então ele tinha um sangue nobre, um sangue real, um sangue sacerdotal, né? E diz aqui a palavra que esse Esdras era escriba hábil na lei de Moisés. O escriba, eu sei que vocês já sabem, né, muitas coisas, mas eu vou repetindo aqui, e se surgir alguma dúvida, vocês vão
perguntando, tá bom? Então, o escriba era aquela pessoa que fazia cópias da Bíblia, tá? A gente sabe que naquele tempo não existia a Bíblia como a gente tem hoje, né? A Bíblia de papel. A Bíblia era escrita em pergaminhos ou na pele de animais, e para que a palavra de Deus se difundisse, os escribas eram aqueles que copiavam a palavra de Deus. Eles faziam, né, se fosse na linguagem de hoje, faziam bíblias, né? Para quê? Porque o povo crescia e havia necessidade de que houvesse, ou de que houvessem outros manuscritos com a palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus daquele tempo era o Pentateuco, né? Eram os 5 livros de Moisés. Então, Esdras, ele copiava, né, todos os 5 livros em pele de carneiro, pele de algum animal, ou em papiro, ou no material que tivesse lá, para possibilitar que outras famílias, outras tribos, também pudessem aprender lendo as Escrituras. Esse era o papel do escriba. Então ele lia e ele copiava muitas vezes. Então praticamente ele decorava a palavra de Deus. A palavra de Deus ficava na mente, na cabeça dele gravada. Então ele conhecia, ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. E é interessante aqui que a gente vai ver aqui no versículo 25 do capítulo 7, olha que interessante. O rei Artaxerxes, ele faz uma carta, que naquele tempo você escrevia alguma coisa e entregava para a pessoa poder ter livre acesso às estradas, né? Então Artaxerxes, ele escreve uma carta, né, para Esdras levar durante a viagem. E aqui no versículo 25 ele diz assim, olha que interessante: e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não se sabe lhe ensinarás. Olha como é que Deus usa um rei, e Deus vem agindo dessa forma, né? Continuamente usando os reis da Babilônia para possibilitar o êxito deste propósito de Deus, que era levar o povo de volta para Israel. E aqui nesse trecho, Artaxerxes, ele determina que Esdras ensine a palavra de Deus para aqueles que não sabem, para aqueles que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Artaxerxes determinou que Esdras ensinasse para essas pessoas a palavra de Deus. Porque foram 70 anos de cativeiro, muitas pessoas não conheciam mais a palavra de Deus. A palavra de Deus havia se perdido. Então Artaxerxes determina, olha como é que Deus usou este rei para um propósito. Aquele povo que estava voltando para Jerusalém, ele tinha que voltar conhecedor da palavra de Deus. Então, eu já falei aqui, Beto, o Esdras era da linha sacerdotal de Arão, né? Ele era escriba e era sacerdote também, né? E ele tinha essa incumbência de ensinar aqueles que não sabiam, né? Ou trazer à memória aqueles que sabiam pouco, né? Ele ia ser o professor, né? E é interessante que no versículo 26, Artaxerxes diz assim: e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente
quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, ou quer prisão. Porque era assim, apesar de Ciro e dos outros reis da Pérsia autorizarem a volta para Jerusalém do povo hebreu, é interessante aqui que não existia uma liberdade ainda, né? Jerusalém continuaria debaixo do poderio da Babilônia, ok? Então vamos entender, eles voltam para a terra, eles têm essa liberdade porque a política, não é, dos reis da Babilônia é mudada, né? Os assírios tinham uma política de dominação extrema. Eles dominavam o povo, matavam os velhos, as crianças, levavam os principais embora e queimavam a plantação, destruía a cidade, porque eles não queriam. Era uma política de dominação. Então eles acabavam com aquele povo ali, ele pegava só o que tinha de melhor, levava embora e acabava. Quando Ciro toma o poder, a política da Babilônia era diferente. Eles queriam o domínio também, eles queriam ser um grande império, né? E eles foram um grande império babilônico. Eles também queriam dominar as nações, mas elas queriam que as nações continuassem íntegras, aonde elas estivessem, até com o seu rei, né? Só a dominação era o que? Era uma dominação política e econômica, porque os povos dominados tinham que pagar impostos para a Babilônia. Então mudou, né? Então, como ainda era um império babilônico, né? E como a palavra de Deus ela tem um sentido de lei, né? A lei mosaica, porque nela contém também, além das leis espirituais, contém as leis morais, as leis sociais e até as leis sanitárias. Deus ele pensa em tudo, né? Quando ele dá as leis e os estatutos, ele pensa em tudo, ele pensa numa sociedade, não é? Ele pensa em configurar juridicamente e politicamente uma sociedade. Então existe ali dentro da lei mosaica, existe ali partes que são partes sociais de lei, mas isso não poderia haver por causa da dominação da Babilônia. A lei babilônica devia imperar, mas aqui Artaxerxes abre uma exceção. Aqui Artaxerxes ele diz assim: olha, vocês podem cumprir a lei do seu Deus, vocês têm a permissão de, como nação, ter uma lei própria, coisa que os outros povos não tinham. E dentro dessa lei própria do povo hebreu existiam as leis espirituais. E o rei fala aqui: olha, se alguém não cumprir, eu determino que se cumpra a lei. Então, se é para matar, que se mate, que se é para prender, que se prenda, se é para aplicar multa, que se aplique. Ele deu autoridade para Artaxerxes que a lei mosaica fosse cumprida no território de Israel. Olha que interessante isso. Não tem nenhuma pergunta ainda? Não tem nenhuma dúvida? Vocês estão gostando? Faz um joinha aí se estão entendendo. Eu tô com medo aqui, não tô falando sozinho não, né? Glória a Deus, né? É interessante que como Deus usa os meios próprios da época para divulgar o amor de Deus e o plano de Deus para a vida do ser humano.
Olha que interessante isso. Olha que interessante. No tempo de Esdras, a tecnologia que existia eram os pergaminhos. Ok? Então, Esdras usa essa tecnologia para divulgar. Ele escreve muitas vezes a palavra de Deus para divulgar a palavra de Deus, o plano de Deus para o homem. E o que ele tinha naquela época era escrever numa pele de animal ou num papiro. Mas olha que interessante, quando foi necessário que a palavra de Deus fosse divulgada mais amplamente, porque a palavra de Deus, ela atravessa a Idade Média, né? Por muitos séculos depois de Esdras e depois de Jesus, ela é mantida enclausurada nos mosteiros e nas igrejas cristãs dominadas por Roma. Vamos entrar agora aqui, vamos largar nossas estacas. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Reforma Protestante. O que tem a ver Reforma Protestante? Tem tudo a ver. Porque lá em Esdras já havia uma reforma, uma tentativa de que se a palavra de Deus fosse difundida puramente, de uma forma pura, sem contaminação. Esdras tem guardado na memória dele a palavra de Deus, por ter escrito tantas vezes, e ele vai ensinar o povo a adoração a Deus de uma forma pura. Martinho Lutero, ele faz esse resgate também. Ele vai apontar as deturpações que a palavra de Deus havia sofrido durante séculos na mão dos romanos. Ele é aquele que é levantado por Deus para apontar os erros que haviam sido cometidos durante séculos. A gente está falando aqui do líder que Deus usa. Martinho Lutero foi amplamente usado. E assim como Esdras, ele era ele era sacerdote também, ele era um frade católico, e ele tinha acesso à palavra de Deus, porque ele estudava no convento, ele não tinha uma Bíblia na casa dele. As pessoas não tinham Bíblias em suas casas, apenas os sacerdotes da igreja romana tinham acesso à palavra de Deus e muitos nem se interessavam. Mas Martinho Lutero, ele era um devorador de Bíblia. Ele era uma pessoa que tinha esse anseio de conhecer a palavra de Deus. E numa dessas noites, à luz de vela, ele lendo a Bíblia, ele descobre que a salvação é pela graça, que não precisava das indulgências, que não precisava de nenhum outro tipo de artifício para que você fosse salvo. E ele, tendo essa revelação na palavra de Deus, ele tem a percepção de que aquilo tinha que ser acessível para todas as pessoas. Que a palavra de Deus tinha que ser acessível, porque dessa forma ela não poderia ser controlada pelos sacerdotes. Os sacerdotes dominavam a palavra de Deus, porque só eles conheciam. Então, o que eles falavam para o povo era o que supostamente estava na palavra de Deus. E Martinho Lutero, ele vai ver que muitas das coisas que eram praticadas naquele tempo, em favor da igreja de Roma, elas eram coisas que não estavam na Bíblia.
É bem verdade também que nos dias de hoje, também nós temos, às vezes, a palavra de Deus deturpada, né? Mesmo em igrejas chamadas evangélicas. Talvez nós estejamos vivendo agora uma reforma. Esse tempo de pandemia, esse tempo de caverna, esse tempo de meditação, ela me parece que seja uma reforma também, uma nova reforma dos costumes, um novo retorno à palavra de Deus, para que nós possamos ter um culto puro, sem muitas invenções, sem muitas rituais, mas a palavra de Deus tem que ser o centro da nossa vida ministerial. Jesus é o centro da nossa fé, e a Bíblia é o centro do nosso ministério, da nossa vida ministerial. É interessante que no tempo de Martinho Lutero, eu disse que a ideia de Lutero era que a Bíblia fosse acessível a todas as pessoas, e naquela época existia um alemão também como Martinho Lutero. Veja que Deus coloca uma pessoa ou duas pessoas no mesmo local físico, no mesmo país. Um alemão chamado Gutenberg, que havia inventado a prensa. E Martinho Lutero, ele vai fazer a primeira, ele passa a Bíblia, que estava em latim, ele passa para o alemão, ele faz a tradução, a primeira tradução da Bíblia, ele passa para o alemão. E Gutenberg vai começar a imprimir Bíblias. Olha que coisa, no mesmo período da história de Martinho Lutero. Então Gutenberg começa a imprimir Bíblias em língua alemã, para que fosse acessível para o povo alemão. E depois disso, a Bíblia vai ser traduzida em outras línguas também, e vai ter um alcance mundial. É Deus usando a tecnologia da época para alcançar vidas, para purificar a adoração. Olha que coisa incrível. E eu disse para vocês que a gente possivelmente esteja vivendo uma nova reforma nesses dias, um novo olhar para as coisas da Bíblia, um novo olhar para a nossa fé, para que nós tenhamos uma fé mais pura, uma fé sem nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de mistura com outras crenças. A palavra de Deus é muito simples, e é assim que ela tem que ser vivida. E agora, nos nossos tempos, nessa nova revolução que nós estamos vivendo da palavra de Deus, essa reforma que nós estamos vivendo, nós temos essa bênção aqui, que é o celular. Novamente, Deus usando a tecnologia da época para difundir a sua palavra. Então hoje nós estamos aprendendo, nós evangélicos, que nós éramos tidos assim como pessoas mal preparadas, né? Pessoas chucras, né? É essa visão que o mundo tem da gente, que nós somos bobos, puritanos, né? Inocentes, né? E nós estamos dizendo ao povo, não, nós sabemos mexer com tecnologia também, nós vamos para cima. Nós vamos também aprender a lidar com a tecnologia da época para difundir o amor de Deus e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem como o estudo bíblico, ele só faz sentido se ele for aplicado no dia a dia. Ninguém estuda por estudar. Ninguém pode bater no peito e dizer assim, eu estudo, eu sei mais que você, eu estudo, eu sei mais das coisas, eu estudo, então eu ponho a mão na massa.
eu estudo, então eu vou servir ao meu Deus como Esdras serviu. Porque Esdras era preparado. Então o estudo bíblico é para que nós nos preparemos para servir ao Senhor. E aí a gente aprende muita coisa no estudo que nós aplicamos na nossa vida cotidiana. Então eu queria que toda a igreja percebesse que a intenção do estudo bíblico é aprimorar a vida do líder, aprimorar a vida do cristão, do servo de Deus, a obra. Porque ninguém faz a obra despreparado. Ninguém. Até Davi, quando foi lutar com o gigante, dizem que ele foi com as mãos vazias. Não, mas ele tinha um estilingue nas mãos e umas pedrinhas, 7 pedrinhas, né? Ele também estava preparado para o gigante. Do jeito dele, mas estava. Então, é necessário que nós aprendamos mais da palavra de Deus, né? E Esdras, ele quer nos ensinar essa noite a respeito de como ser um líder preparado, né? De como estudar a palavra, ser bem afiado na palavra, para encarar, não encarar o irmão da igreja, encarar o mundo. Eu não preciso mostrar meu conhecimento bíblico apenas dentro da igreja para confrontar um irmão. Eu tenho que mostrar o meu conhecimento bíblico no mundo. Foi o que Esdras fez. E que foi o que Martinho Lutero fez e pagou um preço muito caro por isso. A gente até já deu essa aula, né, de reforma protestante na igreja. Nem todas as pessoas puderam acompanhar, mas nós já tivemos também essa aula sobre reforma protestante. E eu, então, meditando sobre Esdras, né? Tem alguma pergunta aí já de vocês? Eu estou falando aqui, falei tanta coisa sobre aplicação na vida pessoal, não surgiu nenhuma dúvida na vida de vocês? Amém? Vamos continuar? Esdras era uma pessoa tão preparada. Ele estava ali no momento certo, no lugar certo, com a qualificação correta para servir a Deus. Eu fico pensando em tantos outros personagens bíblicos que serviram a Deus, mas que foram preparados para isso, né? Deus ele não faz assim, vai e não tem preparo, né? E não tem ajuda, né? Ele não, quando ele lá em Atos, né, ele faz a grande comissão, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a todas as pessoas, né? A todas as pessoas. Ele envia o Espírito Santo junto. As pessoas ali estavam fervendo por dentro. Deus havia feito com que aquelas pessoas passassem por momentos extraordinários, feito com que aquelas pessoas vissem a conversão de milhares de pessoas, quer dizer, a palavra de Deus na prática. Antes de ir para o mundo, eles tiveram essa oportunidade de ver como Deus agia ali ainda em Jerusalém, né? Esdras,
antes dele colocar em prática aquilo que ele sabia da palavra de Deus, ele tem a oportunidade de ver como é que Deus agia na vida daqueles homens que também estavam com ele na Babilônia. Daniel foi um inspirador de Esdras, né? Sadraque, Mesaque, Abdinego, né? Eles ajudaram o povo de Deus a manter viva a esperança e manter viva a esperança no poder de Deus, no que Deus pode fazer antes de enviar o povo de volta, né? E é interessante que Esdras ele convence o rei, ele fala, ele é tão positivo, as palavras dele são tão enfáticas quando ele fala para o rei a respeito do Deus que ele servia, que depois ele vê que ele vai ter que levar de volta por 1.500 quilômetros uma multidão de 7.000 homens, mais mulheres e crianças, e carregando joias, carregando ouro, prata, para poder fazer essa viagem de 1.500 quilômetros e chegar a Jerusalém e ter ainda a provisão. E ele pensa assim com ele, né? Como é que eu vou falar para o rei que eu preciso de um exército me acompanhe? Se eu estou falando para ele que eu sirvo a um Deus que é amor, que é provisão, como é que agora eu chego para o rei e falo assim, eu estou meio desconfiado que o meu Deus não vai me seguir nessa viagem, eu preciso que o senhor envie aí uma tropa comigo. Então eu não vou falar isso para Artaxerxes, eu confio no meu Deus, eu vou fazer essa viagem e vou confiar que essa viagem está posta na mão de Deus. E para isso ele levou o povo a orar e jejuar, para que Deus cumprisse os seus desígnios para aquele povo, os seus propósitos para aquele povo. Ele diz assim, se Deus mandou a gente ir, é porque Ele vai providenciar tudo, e eu vou confiar nisso, e vou levar o povo ao jejum e à oração, para que Deus entenda que nós estamos confiando nele, para que com essa ação Deus veja em nós a confiança que nós temos nele. É interessante que a pastora levantou aí um tempo de jejum e oração, e é exatamente com esse propósito de que Deus esteja olhando para nós e dizendo assim, este povo ainda é o meu povo. Esse povo ainda merece a minha atenção. Este povo ainda merece que eu seja Deus para eles, que eu haja na vida deles, na vida ministerial, na vida da igreja, na vida da comunidade. Porque só o jejum pelo jejum não tem, ele tem que ter um propósito. Esse tempo ele tem que ter um propósito, né? E tem um propósito. Então nós estamos dizendo para Deus, olha Deus, nós confiamos que o Senhor é Deus nas nossas vidas e que nós estamos seguros na tua mão. Esse é o propósito do jejum. E esse povo chega, né? Chega em Jerusalém e são e salvo, sem que haja nenhum saque no caminho, sem que não haja nenhuma perda no caminho. Deus cumpre aquilo que Ele havia proposto de levar aquelas pessoas de volta. Então é isso. Deus vai cumprir o propósito de nos levar de volta para a igreja. Nós estamos vivendo um tempo de exclusão, mas Deus tem um propósito em tudo. E nós vamos voltar diferentes, mais puros, mais humildes,
entendendo que a palavra de Deus, ela é o cerne, é o centro da nossa vida ministerial. Não há outra fonte, não há outro costume, né? Nós vamos seguir a palavra de Deus. É isso que nós vamos seguir. Pura, de forma pura. É esse tempo que nós estamos nos preparando para que a igreja tenha um olhar para o futuro, tenha uma identidade. A igreja Casa de Oração vai ter uma identidade. Nós vamos ser casa de oração. Ah, mas os irmãos da Assembleia de Deus, amém, são nossos irmãos, vão estar conosco na glória, mas nós somos casa de oração. Ah, mas os nossos irmãos batistas, amém, amém, eles vão estar conosco na glória, mas nós somos casa de oração. Nós vamos ter uma identidade, Deus está criando isso em nós. Nós vamos ser uma igreja preparada para o futuro, com um olhar para o futuro, mais fixa na rocha que é Jesus e a sua palavra. Chegando, ninguém tem pergunta ainda? Eu acho então que todo mundo está concordando comigo e está entendendo o que eu estou falando, né? Glória a Deus. Eu fico assim meio sisudo, né? Porque eu estou falando a palavra aqui e eu fico concentrado nela, tá bom? Mas eu não estou... Essa cara carrancuda aqui está com o coração transbordando de alegria essa noite de ter vocês e de estar repartindo um pouco da palavra de Deus com vocês. Mas então, chegando Esdras em Jerusalém, ele é sacudido por uma revelação. Alguns dos principais, alguns dos cabeças chegam a Esdras e dizem a ele assim: o povo se misturou. O povo que era santo está misturado com o profano. Olha, aí nós começamos aqui a lição 8, dormindo com o inimigo. Olha que duro, essa lição é dura. Essa lição é dura. E nós temos que ter um olhar espiritual para ela, não um olhar humano. Porque ela é dura. Mas ela vem do centro da vontade de Deus e do centro da Bíblia. Ela é bíblica. Então vamos ter olhares espirituais para esta lição. Amém? Que nosso Deus esteja nos preparando para isso. Porque o alerta para Esdras é assim: alguns dos seus príncipes, dos seus sacerdotes, alguns do povo, ou muitos do povo, casaram com mulheres e com homens que não eram do povo de Deus. E isso trouxe impureza para dentro da casa de Deus. Isso fez com que houvesse mistura daquilo que era sagrado, daquilo que era puro, que era a palavra de Deus. E Esdras, despertando para esse problema do casamento misto, ele começa a orar. Ele não toma nenhuma decisão. O pastor Everaldo falou isso com muito mais propriedade na aula que ele gravou. Ele gravou 2 aulas que está lá no YouTube. Você acesse lá as aulas do YouTube. Nós já temos 8 aulas lá. O pastor Everaldo fala com muito mais propriedade, até ele dizendo assim que é incrível como Esdras, ele, como homem de Deus, ele age de forma correta. Ele não vai
tomar nenhuma atitude intempestiva, ele não vai proibir, ele não vai fazer, não vai decretar, ele ora a Deus. A palavra de Deus diz que ele ora. E a palavra de Deus diz muito mais, que ele arranca os cabelos da cabeça e da barba. E ele rasga a sua túnica, ele rasga as suas roupas, numa atitude de completa humilhação diante daquilo que era a vontade de Deus e daquilo que foi profanado da vontade de Deus, daquilo que foi desobedecido da vontade de Deus. Ele se rasga como sacerdote, como era costume dos sacerdotes, diante do pecado, diante de uma coisa que não era do agrado de Deus, ele rasgava as suas vestes. E diz a palavra que ele arranca os cabelos da cabeça e da barba. Olha o estado que estava Esdras, sabendo que talvez tudo aquilo que ele percorreu, os 1.500 quilômetros que ele percorreu, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele viveu, né? Tudo aquilo que já por quase 100 anos havia sido feito, né? Em Jerusalém, o levantamento do altar, né? Os alicerces, talvez tudo isso fosse por água abaixo, tudo isso fosse perda de tempo, se houvesse contaminação do povo. E ele começa a chorar. Diante de Deus ele começa a chorar, ele não tem mais palavras na oração dele, ele começa a chorar. E ele começa a clamar e pedir perdão a Deus por tudo que o povo havia feito. E quando ele olha em volta, há uma grande multidão em volta dele, ali também clamando e orando e se arrependendo das coisas que eles haviam feito de errado, dos casamentos mistos, dos casamentos com pessoas de outras nações, de outros credos, que adoravam outros deuses. E essa multidão também chega na mesma conclusão de Esdras, aquilo não poderia mais permanecer daquele jeito. E diz a palavra de Deus que houve um divórcio coletivo gigantesco. As pessoas que haviam se casado com pessoas de outras nações que adoravam outros deuses, essas pessoas pediram divórcio e mandaram os seus cônjuges embora para a terra de seus pais, junto com os filhos. Olha que dureza essa palavra. Nós não devemos permitir, é isso que nós temos que ver bem com os nossos olhos espirituais. As coisas que aconteceram no Antigo Testamento, as coisas que aconteceram com o povo de Deus outrora, elas são ensinamento para nós hoje. Eram coisas que precisavam acontecer e que essas coisas ficassem registradas para que nós hoje pudéssemos ler a palavra de Deus e entender o quão ruim é a mistura de coisas profanas com as coisas de Deus, de coisas que não estão na palavra de Deus com as coisas que são purificadas pela palavra de Deus. E é interessante a gente dizer que Salomão foi um rei, diz a palavra que o mais sábio dos homens, mas que se deixou contaminar pelos deuses das suas mulheres e das suas concubinas. 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, ou alguma coisa assim. E ele ali, para agradar as esposas e as concubinas, ele começa a erguer altares para outros deuses, para os deuses das suas esposas e concubinas. E isso traz um esfriamento na vida de Salomão, a ponto de a palavra dizer que ele se apartou de Deus.
ele se afastou de Deus, porque a idolatria trouxe para ele um esfriamento daquilo que ele conhecia da palavra de Deus. Ele se deixou contaminar por outros deuses. E é o que agora, muitos séculos depois, o povo estava fazendo. E tem que haver uma ruptura, e tem que haver um basta nisso, e é o que aconteceu. Mas aqui, veja bem, como eu disse para vocês, né, o que aconteceu no passado não quer dizer que tem que acontecer agora, é para que não aconteça agora, né? Deus, quando pediu Isaac para Abraão, o sacrifício de Isaac, foi para que nós lêssemos essa passagem que está lá em Gênesis e a gente percebesse aquilo que é fidelidade a Deus ao extremo. Porque para mim Deus não me pediu, meu filho, eu sacrificasse meu filho. Não precisou. Porque eu li na palavra de Deus que Abraão passou por esse tempo. Então, muitas coisas que acontecem, ou que aconteceram, que são registradas no Antigo Testamento, e mesmo no Novo Testamento, são coisas que a gente tem que considerar, que a gente tem que aprender, né? Parece que muitas dessas mulheres que haviam se casado com o povo hebreu, muitas haviam se convertido a Deus. Então, o que tudo indica, essas mulheres não foram expulsas das suas casas, das suas famílias. Não houve o divórcio daquelas pessoas que haviam conseguido manter a fé em Deus na família e não se contaminar. E de forma nenhuma a Bíblia quer dizer que autoriza o divórcio, né? O divórcio, ele está, até o meu livrinho aqui aponta, né? Tem aonde, inclusive Jesus diz assim, olha, o divórcio é de Moisés, não é meu. Quem determinou o divórcio foi Moisés, não foi Jesus. Jesus determinou um casamento que dure para sempre. Mas há o divórcio, mesmo nos dias de hoje, o divórcio bíblico, o divórcio que está autorizado a acontecer, né? Se tiver traição, se tiver adultério, se tiver abandono. Então esse divórcio, ele pode acontecer também. Mas a igreja, e aqui eu tenho que dizer com muita clareza, a igreja, a nossa comunidade evangélica Casa de Oração, ela não aconselha o divórcio em hipótese nenhuma. Amém? Só que também nós cremos que o amor de Deus abrange todas as situações e que aquelas pessoas que por algum motivo se afastaram do padrão bíblico, elas são carecedoras e merecedoras do amor de Deus e do perdão de Deus. Nós não devemos excluir as pessoas. A palavra de Deus é inclusiva. Então, essa é o pastor Rogerinho, depois quiser me corrigir, também pode me corrigir. Essa é a posição da nossa igreja. Do casamento é para sempre, é eterno, né? Nós não compactuamos com o divórcio, mas entendemos que existem algumas situações em que o divórcio pode acontecer e que mesmo fora do padrão bíblico, que não é aconselhável, o amor de Deus alcança todas as pessoas e perdoa. Então, essa passagem, como eu disse, a gente tem que entender ela com os olhos espirituais, né? Porque é muito dura, né? Um pai de família dar o divórcio para a pessoa que ele ainda ama e mandar ela embora para a casa dos seus pais, e com os filhos que foram fruto daquele relacionamento, mandar embora também, e casar com outras pessoas que eram do povo hebreu e manter esse povo vivo, né?
e que gerasse esses relacionamentos, gerassem filhos, outros filhos, não é? E que se mantivesse a pureza da adoração a Deus, sem contaminação de outros deuses ou outros povos. A gente tem que olhar com um olhar espiritual para isso. Mas é o que a lição diz para a gente fazer, né? Aprender a manter a nossa adoração, nosso conhecimento bíblico, nossa vida ministerial pura, bíblica, sem, agora eu vou falar no popular, né? Sem invencionice. Sem invencionice. A palavra de Deus é tão boa, ela é tão perfeita, e tem algumas pessoas que querem ainda melhorar ela. Não, eu vou melhorar a palavra de Deus. Eu vou deixar ela melhor. Se eu falar aqui que, olha, né, que eu vou pregar na Etiópia, eu vou falar que Jesus era etíope, porque aí me ajuda, né, a chamar atenção para a minha palavra. Se eu dizer que Jesus era etíope, ele era russo, se eu vou pregar na Rússia, eu vou falar Jesus era russo. Você não precisa melhorar a palavra de Deus, a palavra de Deus é perfeita. Eu não preciso criar coisas, atos proféticos, eu não preciso, é a palavra de Deus que faz o efeito, não é a força do meu braço, não é a força da minha palavra. Eu sou um pecador miserável. É Deus agindo através da sua palavra que convence as pessoas da forma pura. Da forma pura, é ler a palavra. É isso que nós estamos tentando, e nós é a nossa visão do ministério de ensino, não é? E desse líder aqui que está responsável pelos cultos da igreja. Essa é a visão que nós temos repartido com o pastor Rogerinho, inclusive com a pastora Cida, de um culto puro. Nós não precisamos de mais nada, precisamos da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Ninguém teve dúvida. Eu acho que a gente encerra por aqui, tá? Assistam lá as lições do pastor Everaldo, a quem eu deixo aqui o meu abraço e meu agradecimento pelas 2 aulas que ele fez, que são muito boas. Um homem de Deus usado realmente, e que deixou ali 2 pérolas para nós, como são as outras aulas também. Na próxima semana, mais 2 aulas, tá bom? Para a gente poder chegar na nossa agenda direitinho, né? Porque se a gente voltar para a igreja, nós vamos voltar já dando a aula seguinte à aula que está no YouTube. Então nós vamos ter mais 2 aulas a semana que vem. Nosso irmão Beto vai estar gravando essas aulas e vai estar disponibilizando, até terça-feira ele está disponibilizando essas aulas para vocês assistirem, e para na outra sexta-feira a gente ter a nossa live e discutir também coisas. Aí eu já vou convidar o Beto para estar com a gente participando também, né? E tirando as dúvidas de todos aí. Tenho 12 segundos. Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia de vocês nesse tempo. Fiquem com Deus. 11h33. Voltem com a gente aqui. Amém? Deus abençoe.